Bom, vamos falar aqui sobre o estádio de Pituaçu e se ele poderia ou não ser do Bahia, do Grupo City. Que história é essa? Que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Esse estádio que passou por toda uma reforma para essa atual temporada, já teve jogos por lá, deve ter agora mais, né, depois do mês de abril. Então eu vou trazer aqui um pouco para vocês e se é um desejo ou não do governo do estádio ser privatizado. Então eu vou trazer aqui mais detalhes para vocês nesse vídeo de hoje e até quero ver a opinião de vocês que me acompanham aqui. O que você tem a dizer sobre ter, né, mais um estádio, uma outra alternativa além da Fonte Nova? O Grupo City já vinha trabalhando nesse sentido de ter um estádio próprio, já teve essas especulações, mas não era o objetivo principal. Um acordo depois com a concessão da Fonte Nova seria o mais ideal, mas surgindo essas outras oportunidades, vou trazer aqui nesse vídeo. Eu quero que você comente aqui embaixo também. Só antes disso, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar aqui a essa marca de 20 mil inscritos, conto com a ajuda de cada um de vocês. Essas últimas semanas eu estou trazendo aqui conteúdos, né, do Bahia, então para você não perder nada, já se inscreve, bora chegar aqui em 20 mil. E aí que assim que o canal for crescendo mais, vou trazendo mais atualizações, quem sabe até notícias do mercado da bola, do dia a dia do Bahia, beleza? Então eu vou deixar essa matéria aqui, ó. Desejo do governo, estádio de Pituaçu pode ser privatizado, né? Então ele fala um pouco mais sobre isso. O próprio governador Jerônimo Rodrigues disse em uma entrevista aqui na Rádio Baiana FM 89.3 sobre essas questões, né? Ele falou aqui, ó, sobre o Pituaçu, nós temos um projeto para ver se viabiliza, quem sabe, né, tivesse dentro de um pacote para fazer uma PPP, né, com o estádio. O setor privado tem mais criatividade. Se esse estádio tivesse com a gente do governo da Bahia, nós encontraríamos dificuldades em fomentar eventos. Olha o evento que teve aqui no sábado, né, promovido para o setor privado. Então, se a gente tem direito, né, a umas cotas de jogos, bilheterias, que se tenha, mas acho que quem ganha com isso é o futebol baiano, que eu concordo totalmente, viu? Sinceramente, eu concordo totalmente aqui com ele. Acho que teria um potencial de ganho para todo mundo, né? E ainda fala, se nós encontrarmos uma saída para o setor privado, quando nós conversamos, né, com a direção do Clube do Bahia, havia uma possibilidade, né? Eles querem comprar ou gerenciar por um período, né, nessa PPP, que seria um período determinado. E a gente tentou ver como poderia, né, consegue botar outros estádios, ou seja, com uma possibilidade ampla ainda. Então, um estádio aí que poderia ser a segunda casa do Bahia, algo nesse sentido, vou comentar aqui com vocês. Bom, outro ponto a ser comentado aqui também é a questão da capacidade, né? Obviamente, de localização, Fonte Nova é muito melhor para a torcida, mas ainda assim, estando na região metropolitana de Salvador, o estádio poderia ser uma alternativa também com a capacidade menor, no máximo aí de 32 mil pessoas, tá? Sendo que a Fonte Nova pode chegar até 57. Vamos colocar um 60, outro 32, 35. É metade, basicamente. Então, para alguns jogos poderia ser uma alternativa, apesar de que eu acho que jogando em um estádio só, o clube tem uma força, o Bahia, muito mais do que jogando em dois, né? Mas enfim, teria essa capacidade. Eu vou deixar também essa outra matéria aqui, ó, lá do portal Bahia Notícias. Jerônimo Rodrigues estuda conceder estádio, né? Falando sobre essa possibilidade de privatização, como foi essa matéria que eu deixei aqui do portal BNews. E aí temos outra atualização também de como está o estado do gramado. Com o gramado em reforma, estádio ainda não possui calendário de jogos para 2025, lembrando, essa matéria foi lá no início do ano, tá? Então tá aqui, ó. A manutenção anual do gramado, né, do estádio Metropolitano Roberto Santos, o estádio de Pituaçu, deve durar até o final de janeiro de 2025. E aí, antes, né, do início do ano, que já era ruim, já tinha começado estadual, Copa do Nordeste, ainda não tinha uma previsão de jogos e tudo mais, e um alinhamento junto a isso. E aí, informação, ó, que nenhum clube baiano procurou o governo para alinhar datas nesse ano, ou seja, o decorrer da temporada, quem dirá quando estava tão em cima assim, ó. Então estava aqui, ó, a matéria na ocasião. Até a presente data não houve nenhuma solicitação de mando de campo por parte dos clubes de futebol, tá? Lembrando que o estádio recebeu ao longo do ano passado 241 jogos de futebol em diferentes categorias, né? Então essa que é a questão. Como por exemplo, base, futebol masculino, feminino, tanto do Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro. Então é sim um estádio muito utilizado, o Bahia já usou bastante feminino e das suas categorias de base, mas para transferir completamente profissional, não sei se é o caso agora. Porém, sendo uma alternativa, né, para base, para o feminino, olha, e por que não, né, para alguns jogos de início de ano, que não vai ter os gastos totais, né, para abrir todos os setores da Fonte Nova e com uma capacidade de 57 mil, pode acabar sendo uma alternativa também. Em algumas reformas pontuais, pode deixar ele um estádio ainda mais bonito, né, essa foto que ficou sensacional, com o mar do fundo, que também
com muitas árvores e tal, bem bonito. Eu quero ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Lembrando, né, aqui ó, essa parceria público-privada, tá aqui ó, a Arena Fonte Nova, o governo baiano não permite que as equipes profissionais, né, o Bahia e o Vitória, disputem partidas em Pituaçu, a menos que a Fonte Nova não possa ser utilizada. Apenas as divisões de base e equipes femininas da dupla Bavi podem atuar por lá sem nenhuma amarra contratual, tá? Então, justamente para evitar, quando a Fonte Nova foi construída, para você não mandar todos os jogos lá, por conta de custo e tudo mais, e aí você tem uma Arena Fonte Nova virar um elefante ali, né? De você ter muitos gastos e pouco retorno. Então essa aí impede isso, mas eu não acho que seja um problema, até porque você tendo, né, uma estrutura melhor, podendo mandar principalmente os jogos da base do feminino, pode acabar sendo uma alternativa. Eu vou deixar aqui para vocês também, ó, o link da Fute Fanatics para você comprar sua camisa do Bahia, tá? Com desconto, vai estar aqui embaixo na descrição. E também para você começar a apostar aqui na Betfair nos próximos jogos do Bahia. Eu vou deixar aqui, ó, o próximo jogo já passou, né? No momento que estava gravando esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo já passou. Bahia Internacional, tá? Aqui na estreia da Libertadores, estava aqui, ó, 2,20 a cotação. Tem também o próximo jogo contra o Nacional pelo campeonato na Libertadores, né? R$90 fora de casa, voltando 291. Para vencer o Santos também, ó, cotação de 3,75, se eu colocar aqui R$50, voltando 187. E no próximo jogo aqui também no Brasileirão, no duelo contra o Mirassol em casa, 1,40, R$90, voltando 129. Então o que eu gosto da Betfair é isso, você pode apostar com muita antecedência, basta você vir aqui em futebol, competições, vem aqui em Brasil, né, e vai ter as opções, a Série A, Série B, Série C, Série D. O link da Betfair então vai estar aqui embaixo na descrição. E aqui, ó, eu vou deixar sobre essa outra matéria. O governo reafirma a intenção do Grupo City em negociar Fonte Nova, né? Então, por que não? O governo pode chegar a um acordo aí, tanto com o estádio de Pituaçu e da Fonte Nova, poderia acabar sendo uma alternativa, né? Focando aí, ó, então a Fonte Nova vai ter essa concessão e aí pro time profissional e tudo mais, tem um limite de um mínimo de jogos e tal, e Pituaçu ficando para a categoria de base. Lembrando, né, o próprio governador Jerônimo Rodrigues disse ainda que poderia sim ter essa possibilidade depois que encerra a concessão, que já está perto, é até março de 2028. Ó. Nós temos uma concessão até março de 2028, o que houve foi uma audiência com o governador e o CEO do Grupo City. Ele mostrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o Grupo City aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, depois de adquirirem, né, o Bahia. Mas foi uma discussão inicial, são tratativas que, claro, que qualquer iniciativa dessa, como é um bem público em concessão, qualquer tipo dessa ação terá de ser exposição a uma concorrência pública, né? Então não vai ser apenas o Grupo City disputando essa concessão em 2028, não. Mas tendo, né, esse acordo com o governo, cara, não ficaria nada surpreso se isso aqui fosse bem tranquilo, né, de acabar acontecendo e indo para frente. É um vídeo que inclusive eu já trouxe aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês, sobre o estádio de Pituaçu. O que você tem a dizer? Você aceitaria? Você acha que teria um custo muito alto, o Grupo City não teria interesse? Você como torcedor, né, você iria ver os jogos, se pudesse, né, mandar mais jogos do time profissional e também sobre a base, feminino, se você já foi recentemente, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O link então da Fute Fanatics e da Betfair está aqui embaixo e várias outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal. Bora se inscrever, chegar aqui em 20 mil inscritos e até mais. Valeu!